Olha galera, vamos ver como que a gente pode fazer um telhado no Revit, incluindo o madeiramento que vai por baixo dele. Nós vamos ensinar esses 4 tipos de telhado, mas a gente vai separar esse conteúdo em 2 vídeos. No primeiro vídeo, que é esse daqui, a gente vai aprender a fazer telhado de 2 e de 4 águas. No segundo vídeo, a gente vai ver telhado borboleta de 2 águas ou esse telhado em que a gente tem todas as águas convergindo para o centro, nesse buraco que tem na edificação. Se você estiver interessado nessa segunda parte, o link está aqui em cima. Agora bora para a primeira parte. Vamos começar a modelagem dos nossos telhados aqui. Vamos começar indo para a planta de cobertura. E aqui a gente tem 2 edificações, vai escolher a opção telhado por perímetro, que é a opção padrão. Escolha qual é o tipo de telha que você vai usar. Eu vou usar aqui uma telha cerâmica que eu tenho. E a gente vai usar a opção de usar selecionar paredes, que é essa opção bem aqui. Quando a gente usa a opção selecionar paredes, é mais rápido para modelar. Aqui em saliência, você pode escolher se você vai querer ter alguma projeção de beiral, quanto que você quer que a sua cobertura ultrapasse o limite de uma parede que você toma como referência. Então, vou colocar aqui 1 metro. Eu habito numa região amazônica, então 1 metro é um bom tamanho para cá. E aqui eu vou fazer meu telhado. Na hora que eu vou fazer, você pode selecionar parede por parede, caso você queira, para ir acompanhando a formação do seu perímetro. Mas você também pode fazer, que nem como eu, seleciono a primeira parede, ainda não cliquei, e aí eu aperto uma vez a tecla Tab e ele faz todo o perímetro de uma vez, e aí sim eu clico com o mouse. E aí eu consigo fazer todo o perímetro de uma vez. Quando você faz essa opção, depois você dá um duplo ESC e vai selecionar que linhas você quer que tenha inclinação. Você seleciona aqui nessa opção, define a inclinação, pode ser também aqui no menu de propriedades, tá? E as que tiverem esse triângulo retângulo é que tem alguma queda, alguma água que cai nessa direção. E você escolhe a inclinação bem aqui. Vou colocar 25%, que é uma inclinação boa para uma telha cerâmica. E já está resolvido aqui o meu primeiro telhadinho. Ele vai ter 2 águas, uma para cada lado. Vou dar aqui um sertão e vamos dar uma olhada no 3D como está ficando. Então, o telhadinho fica desse jeito. E vamos fazer um 4 águas aqui do lado. Então, vou voltar lá para a minha planta de cobertura e vou de novo no comando telhado. Vou escolher de novo saliência de 1 metro e vou fazer com selecionar paredes. Me aproximo. Pouso o mouse em cima, tecla Tab uma vez e agora sim eu clico com clique esquerdo, fiz o perímetro todo e eu quero que todo esse perímetro tenha caimento. Então, Tab, clico e posso escolher para que todo o perímetro tenha caimento e escolher aqui qual vai ser esse caimento. Quero 25% também. E aí vai aparecer triângulo retângulo em todo mundo e ele vai ter 25% de inclinação. Vou dar um sertão, vou dar uma olhada aqui em cima e já temos um telhado de 4 águas. Parte da telha resolvida. Feita a etapa da telha, vamos passar agora para fazer o madeiramento. Então, vou voltar para a minha planta de cobertura. E aqui na planta de cobertura, eu vou fazer... Esses cortes aqui já estavam previstos, mas se você precisar fazer um corte novo, simplesmente vem aqui na aba Vista e peça um corte, tá? Eu já tinha pronto, então não preciso refazer. E para ir para o corte, duplo clique na parte azul do corte, que aí a gente já vê corte em questão. Então, repara que até o momento a gente tem aqui somente a parte da telha modelada. Vou clicar nela e vou fazer uma sequência de comandos para trazer madeiramento para essa estrutura. Então, cliquei nela, já está selecionado, até aparece aqui na propriedades e vou fazer copiar, setinha do colar e vou pedir alinhar no mesmo local. Feito isso, existe agora 2 telhas exatamente no mesmo lugar, sendo que eu vou transformar uma delas que era telha, vou transformar para ela ser essa família aqui de ripa de madeira. Ah, mas eu não tenho isso. No template da Cavaleira você vai achar tudo isso configurado. É só baixar o nosso templatezinho, tem lá tudo gratuito. Cliquei, vai aparecer minhas ripas. Tá? Aí, mas a ripa está no lugar errado. Calma. E chega aqui e vai fazer esses ajustes juntos. Deixa eu te ensinar como. Como aqui ainda está aparecendo ripa, significa que ela está selecionada. Então, posso fazer direto o comando mover, atalho de teclado MV. E aí, a dica é, pega um ponto a tua escolha. Por exemplo, peguei esse endpoint aqui e você vai descer numa vertical pura até achar a base dela mesma. E aí você consegue transferir ela para baixo da telha. Só que aí, se a gente for ser bem detalhista, a gente vai ver que, tipo, não está no lugar certo, a ponta da nossa ripa, ela devia estar recuada e tal. E a mesma coisa aqui em cima já está todo direitinho, né? As 2 ripas no final juntos a comer, então está direitinho. Vamos ver como que a gente ajeita essa parte.
Repara que ainda está selecionado as minhas ripas. Então, se eu quiser fazer um deslocamentozinho aqui, eu só preciso saber que valor é esse. Eu vou te ensinar como tu descobres exatamente quanto tu queres deslocar. Eu, por exemplo, vou fazer o seguinte raciocínio. Eu vou fazer uma linha guia só para a gente entender melhor como fazer esse deslocamento ao nosso critério. Então, vou fazer aqui um atalho DL, que é para fazer linhas guia, e vou puxar uma linha desta ponta do meu telhado até fazer perpendicular aqui com a minha ripa. Então, peguei aqui essa perpendicular. E vou afastar agora, vou fazer um offset, né? Que a gente pode fazer até aqui com esse deslocamento. Vou pedir um deslocamento de 0,05 centímetros, ou seja, eu quero que ela esteja 5 centímetros recuada em relação a esse ponto. Fiz aqui o meu deslocamento, tá? De 5 centímetros, mas é importante que eu entenda que o deslocamento dessa minha ripa, ele tem que ser feito de maneira horizontal. Então, esse ponto que eu achei bem aqui, eu vou descer ele numa perfeita vertical e vou medir a distância daqui para cá. Vou fazer aqui um atalho de medida, que é esse íconezinho bem aqui, eu tenho um atalho. Vou deslocar daqui para cá. Olha só, eu tenho a medida de 534 para deslocar horizontalmente, tá? Então, feito isso, vou clicar na parte de baixo da minha ripa e vai aparecer novamente ela selecionada aqui. Vem pela parte de baixo que vai dar tudo certo. Com ela selecionada, posso fazer editar perímetro da minha ripa e escolher que é planta de cobertura. Ele vai me trazer aqui para a planta de cobertura e eu vou ter todo esse perímetro. Quanto que eu quero deslocar? Vou clicar na linha que faz o limite da minha parte de ripas e vou fazer o atalho mover. Vou mover, posso até clicar fora aqui, que eu acho mais fácil, e descer assim na vertical, 0,0534, que foi aquela medida que eu vi que seria necessário. Desloquei 0,534. Cliquei aqui, mover, clica num ponto, 0,534, Enter. E aí eu já tenho o deslocamento que eu quero, eu vou dar certão. Vou voltar lá naquele corte, que é o corte B. Aqui no corte B, eu já consegui fazer o deslocamento até a linha que eu queria, mas aí eu acabei perdendo aqui na vertical e tal. Clica na parte de baixo da ripa, mover, clica na parte de cima da ripa e desloca somente na vertical pura. Você vai conseguir trazê-la exatamente para onde você quer. E aí você fica com um telhado muito detalhado em relação a afastamentos e tal. Aqui eu usei esse afastamento, mas o importante é que você entenda que os deslocamentos têm que ser feitos na horizontal ou na vertical. Resolvido o caso da ripa, já fica muito mais fácil entender como vão ser feitas as próximas etapas. Vou clicar na minha telha novamente, vou copiar, colar, alinhado no mesmo local. Vou fazer a troca para agora ter os meus caibros. Os caibros vão aparecer para cima, que nem como estava no exemplo anterior. E aí vou aproveitar que eles ainda estão selecionados e vou fazer MV. Pego a parte de cima do caibro, vou pegar, por exemplo, esse ponto que está logo em cima daqui da minha ripa, ó, e vou descer na vertical pura até ele chegar na parte de baixo da minha ripa. E aí eu vou fazer aquele raciocínio de fazer as linhas na horizontal e tal, aliás, na vertical. Então vou fazer o atalho DL para eu fazer uma linha que me guie. Vou pegar a ponta do meu caibro e vou pegar onde eu quero que ele chegue, que é a ponta dessa ripa. E vou medir essa distância daqui para cá na horizontal pura. Deu 7,04. Então, aquele esquema. Seleciona pela parte de baixo do teu caibro, vem editar perímetro. Vai pedir para você escolher uma planta, vou para a planta de cobertura, abrir planta. Cheguei aqui, vou clicar e vou fazer o deslocamento que me foi indicado lá pela cota. Cliquei, 0704. Enter. Mesma coisa aqui embaixo. Mover, clica, 0704. Enter. Vou dar um certão e vou voltar lá para o nosso corte B. Já está perfeitamente alinhado, falta só um deslocamento vertical. Cliquei em MV e vou deslocar daqui para cá. Já consegui o deslocamento perfeito, vou só deletar essas linhas guia, que elas não me servem mais de muita coisa. E a gente percebe que já tem a telha, o caibro, a ripa, todos bem alinhadinhos até a parte da cumieira. Vamos fazer agora a parte das terças, frechal e cumieira, que são a última camada. Novamente, clico aqui no meu telhado e vou precisar fazer novamente aquela cópia. Então, vou fazer copiar, colar, alinhado no mesmo local. Já tenho a minha cópia. Vou trocar e agora eu vou pedir para ser a parte de
terças. Vocês vão ver que tem vários tipos de terça. Então, a gente vai usar aqui essa terça de madeira com distanciamento de 1,40 m e acabamento horizontal. Significa que tanto o frechal quanto a cumieira estarão dispostos de maneira paralela ao solo. Então, cliquei aqui, eles vão aparecer, mas não estão ainda na posição ideal. E a gente vai fazer esse deslocamento. Aproveita que as tuas terças ainda estão selecionadas aqui e já entra no editar perímetro. Quando ele te pedir para que planta tu queres ir, dessa vez, em vez de ir para a cobertura, tu vai pedir para ir para o térreo, porque a gente quer ver as paredes. E aí o que a gente vai querer? A gente vai querer alinhar as bordas que vão ter os frechais para elas ficarem perfeitamente alinhadas no centro da parede. Então, vou fazer AL, comando de alinhamento, vou selecionar o centro da minha parede e vou trazer essa linha para cá. Mesma coisa do outro lado, o centro da parede, que é essa linhazinha tracejada, e vou clicar aqui para ele ir para lá. E aí eu posso dar um sertão. Feito isso, posso voltar lá para o meu corte B e vou ver que, olha só, a gente já tem o frechal, terças, cumieira, nos seus alinhamentos, mas falta regular a altura. Clica nessa linha, aproveita que já está selecionado, ainda está aqui selecionado, e a gente já pode fazer MV. Clica nessa parte de cima aqui, vou usar a terça que é mais fácil para fazer o alinhamento, e vou trazer na vertical pura até tocar aqui. E aí a gente consegue ter o frechal na posição certa, todo mundo no seu devido encaixe. Uma coisa que a gente pode fazer agora é ajustar qual é a altura que essa parede vai ficar. E aí o Revit tem alguns automatismos para ajudar a gente nisso. Aqui no 3D, eu posso dar uma olhada no nosso telhado como ele está, para entender melhor o que está acontecendo. Repara que a gente tem essa parede que ainda não toca até a região da cobertura, e o mesmo vai acontecer lá do outro lado. E a gente tem aqui essa parede que ela ainda está passando e entrando em conflito, inclusive, com o nosso caibro. Esse encaixe com a parte do frechal, eu acho até que é bom deixar assim. Então, vou fazer agora um comando para pegar todas as paredes. Eu posso botar meu mouse em cima, tecla Tab, seleciono as 4 paredes e vou pedir para anexar topo base. Isso daqui a gente vai vincular um plano. Olha, eu vou pegar a base dos meus caibros para ser esse plano e quando eu clicar, todas as paredes vão se alinhar com ele. E aí a gente já tem as peças que têm que estar encaixadas dentro da parede, encaixadas, e as peças que devem ter um encerramento junto ao nosso caibro, tendo esse encerramento. Vamos ver como ficou lá no corte B. Então, lá no corte B, a gente percebe que sim, o frechal está no meio da parede, mas isso é necessário. E a gente vai ter toda a parte aqui de caibro já posicionada de maneira correta no nosso desenho. Vamos agora adicionar as nossas calhas nas bordas das nossas águas. Então, vou aqui para o meu 3D, dar uma olhada onde eu quero inserir esses elementos e venho aqui na aba Arquitetura, setinha do comando telhado e vou procurar aqui a opção telhado calha. Cliquei. No nosso template a gente já tem algumas calhas ali prontinhas. A gente tem essa calha de alumínio bem aqui. E a gente pode se aproximar aqui no 3D e definir qual é a linha que a gente quer vincular. É melhor pegar a linha de baixo aqui, ó. Cliquei, já vai aparecer ali a minha calha. Vou para o outro lado, posso dar uma giradinha aqui no nosso modelo, pegar a linha de baixo também, e a gente já fica com calha dos dois lados, tá? Mas a gente vai fazer ainda 2 ajustes nela. Vamos para a planta de cobertura, e normalmente essa calha, gente, ela passa um pouquinho, ela transborda um pouquinho para o lado. E aí, o quanto que a gente vai transbordar? Eu vou fazer aqui uma linha guia, pode fazer com atalho DL mesmo, e escolher aqui um deslocamento. Eu vou fazer ela transbordar 5 centímetros, vai? Então, vou pegar aqui um alinhamento, só para poder me guiar e tal, e vou fazer uma linha. Olha, a linha foi para o lado oposto, barra de espaço, só para me guiar. Então, vou puxar aqui, cliquei na nossa calha e vou puxar essa bolinha azul até ela chegar aqui com esse transbordo de 5 centímetros, que é para ter certeza que a nossa calha ela abraça o telhado, ou seja, não vai cair água um pouquinho para o lado aqui. Aí, já fiz a minha linha guia aqui do outro lado, né? Posso clicar nela, fazer aquele DM, que a gente já fez várias vezes. Procurar aqui o ponto médio do meu telhado. Onde está o ponto médio? Achei o ponto médio. Vou refletir, apareceu aqui a minha linha guia. Era até bom ter feito isso antes. Mas agora eu vou esticar aqui, ó. Qualquer coisa faz de novo a linha, não tem problema. Estiquei também. Então já tenho, posso deletar minha linha guia. Já tenho aqui o que eu quero de extensão de comprimento.
Vou dar uma olhadinha no 3D, olha, fica assim, ela passa um pouquinho e a gente percebe que ela está meio para fora, né? Não está bem alinhada. Então clica nela e você vai ver que quando você está aqui, até melhor ver no corte, a nossa cara está tipo para fora. A gente quer trazê-la mais para dentro. Então aqui, clicando nela, aparece no Propriedades, deslocamento do perfil horizontal. Vou colocar menos 0,05, vou recuar ela 5 centímetros, vamos ver o que dá. Olha, já ficou bem pertinho. Para mim já está bom. O fabricante ele tem um perfil metálico que encaixa aqui no caibro, tá? Então não vou levar até esse nível de detalhamento, mas já dá para perceber que a cara está bem posicionada. Agora vamos fazer um encerramento para essa nossa calha para poder meio que fazer com que a nossa calha aqui atualmente, se a gente ver aqui no 3D, a gente vai ver que ela está aberta na lateral, a gente tem uma espécie de tampa. Então, a gente tem aqui o atalho CM, que é o atalho componente, que vai trazer uma família que permite fazer esse acabamento. Tem que ver se está ligada essa opção de colocar na face. Você vai se aproximar. Tecla barra de espaço para girar o objeto, se ele vier orientado numa orientação que não é que você deseja. Vou só escolher a face certa e já clicar, que ele já fica bem orientado. E para alinhar direitinho, pode usar o comando AL no 3D mesmo. A gente clica, por exemplo, nessa face e nessa, e ele já alinhou na vertical. E aí eu posso clicar meio que nessa face aqui do limite, ó, vai aparecer essa, e aí eu pego essa lateralzinha, e aí ele vai se orientar também nesse sentido. E aí, como já está posicionado nesse canto, eu posso voltar lá na minha planta de cobertura, vou até selecionar antes, para quando eu vier aqui para a minha planta de cobertura, já está selecionado o elemento. E aí, estando aqui, eu já posso fazer DM, que é um atalho de espelhamento, e pegar um ponto médio, está aqui o triângulo, né, indicando o ponto médio, fazer aqui na vertical pura, vai aparecer uma mensagem de erro, dizendo que a gente não selecionou a face de origem, mas ainda assim funciona o comando. E aí eu já tenho, então, agora esta face de calha, e a outra face de calha também posicionados. Aí eu vou fazer agora DM para fazer pro outro lado, né, o mesmo espelhamento. E aí eu posso pegar aqui a linha da cumieira, vou vir bem aqui, procurando com cuidado, fazer uma linha perfeitamente na horizontal para refletir para o outro lado. Não sei se eu selecionei muito certo, mas vamos ver no 3D. Então, vamos ver o outro lado aqui no 3D se deu bom. Aquela mensagenzinha de erro dizendo que eu não selecionei a face de origem, mas tudo bem. Ele vai executar o comando. É só para eu ganhar tempo. E ó, já temos então as 4 faces de calha, tudo direitinho. Então, esse primeiro telhado aqui ele já está com todos os acessórios. Considero que ele está concluído. A diferença para o segundo é muito pequena. Vou mostrar rapidinho quais seriam essas diferenças. Se você está curtindo o nosso conteúdo de telhado, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo, se inscrever no nosso canal e seguir também a gente lá no Instagram. Ativa também o sininho de notificações para saber toda vez que tem um vídeo novo. Vamos ver agora as diferenças de como a gente faz o telhado com várias águas, como é esse aqui de 4 águas. Então, vamos aqui para o corte dele, que é o corte C. E no corte C a gente vê que a gente ainda está só com a telha. A parte inicial é muito parecida, vai mudar só quando a gente for definir perímetro. Então vou clicar, fazer o mesmo etapa que a gente já fez quando era 2 águas, copiar, colar, alinhar no mesmo lugar. Vou trocar o tipo de telhado para ripas, ela vai aparecer sobrepondo aqui. Vou começar a fazer o MV, clico num ponto da quina e desloco na vertical pura até ele ficar aqui embaixo. E aí eu vou ter noção de onde eu quero alinhar ela. Vou fazer DL para me guiar, fazer linhas guia. Vou fazer aqui um deslocamento à minha escolha, eu escolhi fazer com 5 centímetros. Vou pegar da ponta do meu telhado e vou fazer o deslocamento até ficar 90 graus ali. Deu certo, sendo que eu preciso ter uma linha na vertical agora. Então, novamente, DL, vou fazer dessa vez o deslocamento C0, para eu fazer uma linha perfeitamente na vertical, bem aqui. Uso esse atalho daqui, mas eu tenho um atalho de teclado DD, e vou clicar daqui para cá, para saber essa medida, olha, 5,34. Então, eu vou editar para essa nossa parte do telhado ser 5,34 menor na horizontal. Venho aqui no botão Editar Perímetro. Está com dificuldade de selecionar? Lembra, seleciona pela linha de baixo da ripa. Editar Perímetro, ele vai perguntar em qual planta você quer editar. Vou para de cobertura. E aí vou fazer uma edição aqui dessa minha linha. Vou usar o comando OF dessa vez, o comando Offset, porque aí eu já faço as 4 linhas de uma vez. Vou escolher aqui no deslocamento ponto 0,534, que foi a medida que a gente viu. Primeiro clica no vazio. Depois você vai se aproximar da linha que você quer
vendo se está jogando para dentro ou para fora. A gente quer jogar para dentro, tá? E aí, antes de você clicar na linha, você vai apertar uma vez a tecla Tab, que fica em cima do Caps Lock. Uma vez. E ele vai fazer o perímetro todo, e aí sim você clica. Que aí você vai ter todo o perímetro já definido aqui de uma vez. Ah, eu quero deletar todo o perímetro externo. Pousa o mouse em cima, não clica. Uma vez na tecla Tab, e aí sim você clica. Selecionei todo o perímetro externo e deletei. Então ficou só essa minha linha que está naqueles maravilhosos 5,34 que a gente tinha de distância daqui para cá, tá? E aí pode dar um sertão. Feito essa etapa, ó, ele está dizendo que uma ou mais ripa vai ter que ser excluída. Aceita, é porque mudou o perímetro, então vai perder umas ripas, normal. Vamos voltar lá para o nosso corte C. Apareceu já aqui a nossa ripa, mas ela já está alinhada direitinho. Aproveita que ela já está selecionada, a gente vê aqui no Propriedades, MV, pega a parte de cima, move na vertical pura, clicou, pode deletar essas linhas guia, era só para a gente ter certeza que estava botando no local que queria. E aí já fizemos a primeira parte, ripas. Então, clica novamente no telhado, copia, cola, alinharam no mesmo lugar, troca, vamos pegar agora caibros. Vai aparecer os caibros, MV, pega um ponto aqui junto da nossa ripa, desloca na vertical pura até chegar no local que a gente quer. Pronto. E vamos fazer linha guia, DL. Peguei aqui o local onde eu quero chegar, vou fazer uma vertical perfeita. Atalho para fazer a medida. Daqui para cá eu tenho 7,04. É a mesma medida que a gente teve quando era 2 águas. Seleciono, né, meu caibro. Editar perímetro. Vou para a planta de cobertura. Vou fazer o mesmo esquema. Atalho OF. Vou escolher a dimensão que eu quero, que é 0,0704. Clico no vazio primeiro. Vou me aproximar. Me aproximei aqui, jogo para dentro, Tab uma vez, agora sim eu clico. Duplo ESC. Seleciono toda a parte externa com Tab. Deleto. Ficou só o perímetro que eu quero, posso dar sertão. Vai dizer que eu perdi uns caibros, não tem problema, exclui instância. Vou voltar aqui para o meu corte C. No meu corte C agora já está selecionado o meu caibro, faço MV, pego um ponto junto da ripa aqui, movo na vertical, beijou lindão a ripa, posso clicar e deletar isso daqui. Então já tenho 2 camadas perfeitamente alinhadas, tá? Depois eu vou te mostrar no 3D como que isso está ficando. E agora eu vou fazer logo a última camada, que é a parte de terças. Então, seleciona novamente aqui a nossa telha, copia, cola alinhada no mesmo lugar. Vou trocar a tipologia para terças de 1,40 m com acabamento horizontal. Selecionei. Vão aparecer aqui. E aí aquela história. Agora eu quero ver parede. Então vou pedir editar perímetro e vou pedir para ver parede. Onde é que está a planta do térreo? Pronto. Me trouxe para a planta do térreo. Eu quero que todo mundo fique alinhado pelo eixo aqui. Então vou pegar eixo de parede e vou trazer. Vou pegar aqui eixo de parede e vou trazer. Se você tiver dificuldade de selecionar eixo de parede, usa a tecla Tab também, tá? E aí você se aproxima da parede, ó, não está vindo o meio, Tab. Aí ele te dá o meio e aí você clica e clica. Pronto. Mantém os caimentos, mantém tudo igual, só bota todas centralizadas. E aí vou dar um sertão. Vou voltar lá no meu corte C e tenho que fazer agora a correção do alinhamento na vertical. Então, MV. Acho mais fácil fazer pela terça. Clico aqui, movo na vertical até tocar no caibro. Já está tudo certinho aqui nesse ponto. E agora vamos fazer aquela correção na parede, né? Para a gente ver os encaixes melhor e tal. E aqui a gente pode até fazer de uma outra maneira, porque como o telhado é 4 águas, eu posso simplesmente ver qual é a distância que eu tenho do meu ponto de cobertura até a parte de baixo aqui do meu caibro. Ó. Tem 22 de altura. Se eu quiser algo mais exato, é melhor fazer com DD, porque ele tem mais casas decimais. Ó. Então tem 22,40, ó, 22,40. Em vez de fazer aquela parte de anexar topo base, eu vou fazer de outra maneira, até para ensinar. Então, posso ir para cima de uma parede aqui, vou no 3D. Vou para cima de uma dessas paredes, vou dar Tab, que aí eu pego todas as paredes que estão em contato com ela. E aí, posso fazer aqui, ó, em restrição superior está vinculado ao nível cobertura. Eu vou pedir um deslocamento, a gente viu que do nível cobertura até a parte de baixo do frechal tem menos ponto 22,40. Enter. E aí, quando eu fizer isso, vai aparecer perfeitamente aqui, ó, o meu frechal para fora.
E aí vamos dar uma olhada, ocultando algumas camadas, como que ficou isso aqui. Vou fazer HH para esconder temporariamente, e a gente percebe que tirando a telha, a gente tem as nossas ripas todas a 45 graus aqui, fazendo o alinhamento perfeito. Até a parte da cumieira aqui tem ripa para fazer cumieira, tá? E vou só vir aqui para ocultar minhas ripas. Aqui acabei selecionando o caibro. Deixa eu tentar pegar minha ripa. Pronto, peguei ripa, HH. E a gente vai ver também que os caibros eles também estão bem alinhados e ele tem aqui o caibro duplo para fazer o espigão. Então está bem detalhadinho aqui, a estrutura está bem próximo do que é feito na vida real. E aí a gente tem também o último alinhamento, que é de cumieiras e terças e brechais, ocultar essa camada, e a gente vai ver que os elementos que ficam intermediários, eles fazem conexão entre si, a cumieira fica isolada. Aqui tem um erro que é do Revit, então é uma questão do programa mesmo, que ele não emenda os frechais. Isso aqui é automatismo dele, ele não emenda. Tem outras soluções, mas que passam por outros comandos que não são foco do vídeo. Mas assim, no corte tudo vai aparecer direitinho, isso aqui é um detalhe da quina que dificilmente vai aparecer no seu modelo. Então, com isso, vou fazer HR para voltar tudo, não quero salvar meu projeto ainda. A gente consegue já ver esses dois casos com bastante detalhe, ficaram aqui com seu corte B já detalhadinho e corte C, faltando apenas a CAD, que vai ter uma leve diferença. Então, vamos lá ver essa diferença. Vou vir aqui no 3D e vou colocar a CAD desse daqui. Então, vou fazer comando aqui na aba Arquitetura, vou chegar com componente não, telhado, setinha do telhado, vou pedir aqui calha. Vou selecionar a mesma calha que a gente fez da outra vez, sendo que dessa vez eu vou selecionar as 4 bordas, tá? Então, vou pegar essa borda. Quando eu clicar nessa outra borda, ele já vai fazer emenda, olha, que é bem bacana. Vou pegar as outras 2 bordas, sempre pela parte de baixo. Duplo ESC quando eu terminar, clico nela e vou pedir aquele mesmo deslocamento horizontal de menos 0.05 Enter. E aí ele vai trazer para dentro um pouquinho. Vamos ver aqui no corte C como ficou. E ó, já fica aqui posicionada corretamente a nossa calha. E agora no 3D, os 2 telhados completos, inclusive com a diferença entre eles explicada nesse videozinho que eu espero que você tenha gostado. Se você gostou de fazer esses 2 telhados, lembra de ver a parte 2 da parte de telhados, em que você vai aprender a fazer mais 2 tipos de telhados diferentes. Eles têm as suas particularidades, inclusive esse telhado borboleta ele é bem desafiador. Então dá uma olhada nesse videozinho indicado aqui em cima e eu te vejo na próxima.